Análise aí, depois do Lula fazer discurso quanto presidente do Banco Central independente, autônomo, mas em contrapartida não fazer nada para tirar o cara, mesmo podendo fazer, né? Agora vem aí a Tebet dando entrevista sobre isso. Ela deu entrevista no dia 2 de fevereiro, na quinta-feira passada, e vamos ver aí o que a Tebet falou sobre isso. Tebet diz que o governo não discute mudar a meta de inflação. Em entrevista ao Poder 360, a ministra do Planejamento declarou que o assunto não está no radar. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo Luiz Inácio Lula da Silva não está discutindo uma mudança de meta da inflação. Em entrevista ao Poder 360 na quarta-feira, declarou que o assunto não está no radar da equipe econômica. Não se discute em absoluto mudar a meta de inflação. Nós não estamos pensando nisso agora. Não estamos enxergando nesse momento espaço para essa discussão. Essa decisão, que pode ser mais para frente, nós vamos deixar lá para frente, disse a ministra. A declaração de Tebet destoa de uma fala de Lula, que sugeriu mudar a meta de inflação em 2023 em 2023 a taxa no Brasil é de 3,25%, com intervalo de 1,5 pontos percentual. Pode variar de 1,75 para 4,75. As projeções do mercado, no entanto, indicam que o índice deve ser de 5,74%. Lula também disse que a atuação do BC, o Banco Central, é bobagem. A ministra do Planejamento declarou que ela e o presidente têm posições diferentes sobre o assunto. Abre aspas. Todo mundo conhece o presidente Lula, que governa pela terceira vez. Ele é um ser político e fala aquilo que pensa. Tem uma visão que não é a minha, que não se deveria ter autonomia do Banco Central. Em nenhum momento ele está discutindo essa alteração, que deveria passar pelo Congresso Nacional, ao meu ver. Isso é página virada. Fecha aspas. Lembrando sempre, né, pessoal, que a Tebet, quando senadora e esse absurdo do Banco Central passou lá pelo Senado, ela votou a favor. E o Haddad, em 2018, que é o ministro da Fazenda hoje, incluiu esse negócio no plano de governo dele, tá? Também ele fez isso. Então é assim, o ministro da Fazenda do Lula e o ministro do Planejamento são a favor do Banco Central independente, enquanto o Lula aparentemente é contra. Por que eles estão lá? Só Deus sabe, mas eles estão lá, fazendo a política econômica do país. Está o presidente do Banco Central independente, que é do Bolsonaro, né? Está lá o Haddad, que é a favor do Banco Central independente, porque colocou isso no seu plano de governo, quando foi candidato em 2018. E está lá a Tebet, que era senadora na época e votou a favor desse absurdo, né? Então a política monetária, a política de gerenciamento de dívida pública do país inteiro, a gente vota no presidente, mas essas questões ficam na mão dessa meia dúzia de gente, né? Então... Cacete! Não é possível! Tem essa aqui também que cai bem. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Exatamente. Tebet mencionou a atuação de Henrique Meirelles à frente do Banco Central durante os 2 primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2010. Abre aspas, se nós formos avaliar como um todo o tempo que Meirelles estava à frente do Banco Central na gestão do presidente Lula, ele teve total autonomia, embora a diferença é que tenha sido indicado por ele, afirmou. Caso a meta não seja atingida, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, precisará enviar no próximo ano uma carta ao presidente do CMN, Conselho Monetário Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o não cumprimento do percentual. O colegiado é responsável pelas diretrizes do sistema financeiro brasileiro. Além do presidente do BC e do ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento integra o CMN. A expectativa é que o Conselho se reúna novamente em junho para discutir o tema. Lembrando sempre, tá? E aquela lei que a gente leu, né? Vou até voltar aqui para não ficar, não passar despercebido, tá bom? Para exonerar o cidadão do presidente do Banco Central. Vamos ver o que a gente precisa? Tá aqui a lei, ó. Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Na hipótese de que trata do inciso 4º, que é esse que a gente acabou de ler. Compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração. Esse CMN, né, que é o Conselho Nacional, que é composto por Tebet, vamos voltar aqui, ó, quem é composto, ó. Além do presidente do Banco Central, que é o próprio que a gente tem que tirar de lá,
e do ministro da Fazenda, que é o Haddad, subordinado do Lula, a ministra do Planejamento integra o CMN, que é a Tebet também subordinada de Lula. Né? A expectativa é que o conselho se reúna novamente em junho para discutir o tema. Né? Então, assim, 2 subordinados do Lula contra um não subordinado, que é o cara que a gente quer tirar de lá. Beleza? Então, cabe a esse conselho submeter ao presidente da República, que é o Lula, a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovada, por maioria absoluta, do Senado Federal. Então, mano, tem que mandar lá pro Senado e mandar pro presidente para fazer, para poder tirar esse cara de lá. Mas tá xingando todo mundo na internet aí, tá soltando fake news pro militonto, né? Os militontos, Lula Pet, e não tá fazendo nada, né? Olha aí em cima o que eu escrevi. Vou ler aqui, ó. Vamos ler. A Sara mandou aqui informações pra gente, ó. Atenção, Tamir. No site do Banco Central consta que a composição do CMN seria ministro do Estado da Fazenda, como é o presidente do Conselho, Fernando Haddad, ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, a Tebet, as 2 subordinados de Lula, tá bom? E o presidente do Banco Central, Campos Neto. Ou seja, boa. Pronto, tá isso, né? Vai mandar pro Senado, o Pacheco é apoiado pelo Lula, foi reeleito com apoio do Lula e do PT. Vai mandar pra lá, eles vão fazer, o Lula vai aprovar, é só tirar ele de lá. Não tem nada que impeça o Lula a tirar o presidente do Banco Central. Não tem nada. Nem na lei da autonomia, que é a que está regente hoje, e nem no conselho. Não tem nada. Não tira porque não quer. Não tira porque não quer. Não tem briga política, não tem nada. Não tira porque não quer. E lembrando sempre que o conselho é composto por 3 dessas pessoas, 2 são subordinadas ao Lula, só que essas 2 subordinadas, que é o Haddad e a Tebet, essas 2 são a favor da independência do Banco Central. O Haddad tinha isso no plano de governo dele em 2018, colocou lá na calada da noite, do primeiro para o segundo turno, na canalice, não expôs para o povo, e a Tebet, na época que foi aprovado esse absurdo de independência do Banco Central, ela votou a favor da independência do Banco Central. E tá aqui a matéria que a gente está lendo, ela novamente afirmando que é a favor da independência do Banco Central. Tá bom? Então é isso. Antes de você cair em fake news do PT, o militonto, presta atenção no que diz a lei. Vamos lá, continuar. Eis outros pontos da entrevista. Âncora fiscal. Ela está sendo gestada no Ministério da Fazenda. Será apresentada para nós em momento oportuno e nós estaremos juntos na decisão final dessa ancoragem, na análise técnica. Porque na análise política, a decisão final é do presidente Lula. O ministro Haddad entende que quer cumprir o prazo de abril. Corte de gastos. Só há 2 formas de garantir que tenha receita extra. Ou aumentando imposto, o que não comporta mais o Brasil, porque temos uma carga tributária igual aos países desenvolvidos da OCDE, de 32% em média, como se tivéssemos recursos públicos de países menos desenvolvidos. A ideia é cortar as políticas públicas que são ineficientes. Por que você não corta isenção fiscal? Por que você não sobe a líquida para quem é mais rico e diminui para quem é mais pobre? Por que você não faz isso? Por que você não taxa grande herança? Por que você não taxa lucros e dividendos? Por que você precisa cortar política pública que não são eficientes? Por quê? Foram muitas vezes criadas no governo passado e não estão avançando. Aperfeiçoar políticas públicas que, na ideia, são importantes, mas não estão funcionando. Uma delas é o Bolsa Família, que foi redesenhado. Cacete! Não é possível! A consciência na equipe econômica, a minha, é austeridade com gastos públicos. Nós vamos ser rigorosos, criteriosos. O Brasil não pode gastar mal e pouco de dinheiro que tem. O cobertor público é curto para as diversas demandas, mas menores do que 4 anos atrás, não só por conta da pandemia, mas por conta da inércia do governo Bolsonaro. Fico doente com isso, cara. Pacote antidéficit. Pelo lado da Receita, não tinha mais o que a Haddad apresentar dentro daquele programa de reestruturação, a não ser aprovarmos imediatamente a reforma tributária. Um dos pontos que é de se avançar na questão da diminuição do déficit fiscal, porque com déficit de 2% do PIB é impossível abrir crescimento econômico sustentável e duradouro. Sem crescimento não há emprego, sem emprego não há renda. Você cria uma incerteza para o mercado, para o investidor, para quem empresta dinheiro para o Brasil. Concorda com ele. Não acho que é otimismo, que vai haver aumento de receita natural pelo crescimento do Brasil, não para o aumento de imposto.
Nossa. Volta do COAF à Fazenda. Foi uma decisão política do governo e, ao meu ver, acertado. O COAF sempre esteve no Ministério da Fazenda. Foi o presidente Bolsonaro que fez uma bagunça em relação a isso. Pôs no Ministério da Justiça e depois foi para o BC. Eu não me lembro da ordem dos fatores, mas o COAF é muito importante para o Conselho. Reforma tributária. O meio termo é aproveitar esse texto do Senado, com outra adequação. O secretário especial, Bernard App, está à frente disso para já aproveitar a comissão da reforma tributária instalada na Câmara. O relator, aproveitar o texto do Senado e já colocar na comissão especial da Câmara. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, em 3 meses passa. Então nós estamos falando no final de abril, início de maio, tem parte de junho, início de julho para votar o Senado. Pô, essa PEC aqui a gente precisa ver, viu, velho? Porque muito provavelmente, se a Tebet está defendendo essa porcaria aqui, deve ter scan de brasileirinho lá, viu? Pode ter certeza, se a Tebet está defendendo essa PEC 110, pode ter certeza que tem scan de brasileirinho lá. Pode ter certeza. Que senão não estaria defendendo. Futuro político. Não existe 2026, não sobre 2023. Porra, de futuro político de Tebet, a gente quer saber dessa merda aqui. Sara mandou mais uma aí, ó. Pila pra nós. Se lascar. Kassab. Fala de Lula sobre BC, mostra guinada e falta de sintonia com Haddad. A gente podia ver. É um mês Podia ver esse vídeo aqui, né? Pô, não tem um método do YouTube? truncado, né? Um mês atípico. Todo primeiro mês de um mandato presidencial, a primeira semana, ela praticamente não existe em relação à pessoa do presidente, porque são aquelas famosas audiências com os chefes de estados, com os convidados, não é, que comparecem ao país para prestigiar a posse. Isso aconteceu com a posse do presidente Lula. Nos primeiros dias, nós tivemos aí publicamente ele participando dessas audiências, e logo após veio o terrível episódio de 8 de janeiro, com imagens horrorosas, não é, para o país, o que levou também o governo a praticamente ficar paralisado, todos por conta desse episódio. Então é um governo de poucas semanas, não chegam nas 4 semanas, eu diria que o começo do governo foi de 15, 20 de janeiro, então muito no início. Nós precisamos tomar muito cuidado com as críticas, mas é evidente que as manifestações precisam ser analisadas, não é? E eu estou pronto sempre para falar aquilo que eu sinto, aquilo que expressa o meu sentimento a minha avaliação do governo. Realmente o presidente Lula, ele nesses primeiros dias, né, ele tem demonstrado em relação à economia, com as suas manifestações, que ele quer dar uma guinada, e isso é muito perigoso. Acho que está faltando um pouco de sintonia entre ele e o ministro Haddad. Isso pode gerar, junto aos investidores, uma intranquilidade, uma insegurança, e não é bom para o país, e muito menos para o seu governo. Quando o senhor fala uma guinada, o senhor diz uma guinada à esquerda, que tipo de fala é o que lhe traz essa preocupação? Bom, primeiro, ele tem sido muito coerente. Ele nunca escondeu na campanha que ele é contra a independência do Banco Central. Ele nunca escondeu que ele é contra a lei do teto. Mas ele, durante a campanha, sempre teve um posicionamento francamente favorável à austeridade no campo fiscal, ao equilíbrio das contas públicas. É evidente que nas suas últimas manifestações, ele só tem apresentado um lado da ação governamental, que são os investimentos, aliás, muito correto ele lembrar da importância dos investimentos no campo social, mas falta ele transmitir a segurança para o país, para o investidor, que nós vamos ter um equilíbrio de contas. Mas a gente tá 6 anos desse austericídio só no lombo do povo, não tá bom, não? 6 anos é pouco? Não tá demonstrado? Quer demonstrar mais o quê? Está fazendo falta, isso está gerando uma expectativa que não é boa, não é? Porque quando existe expectativa, existem as que são a favor, as que são contra. E as que são contra são pessimistas. E o pessimismo não é bom para o país. Essa fala que o senhor disse... Por favor, Fabiola.
Não, é que Por na favor. verdade eu queria só entender esse conteúdo, só para a gente explorar um pouco melhor essa fala, que eu acho super importante do Kassab. Quando o senhor fala do discurso de Lula, por exemplo, especificamente o senhor está falando quando ele questiona a autonomia do Banco Central? O que são essas últimas declarações dos últimos dias? Ontem mesmo ele falou sobre isso. Não, porque o questionamento da autonomia ele sempre fez ao longo da campanha, portanto, ele está sendo coerente. Existe uma lei, não é? Eu, por exemplo, defendo a autonomia, defendo a independência do Banco Central. Então, eu acho que aí ele tem total legitimidade, ele é presidente da República e é algo que ele sempre defendeu. Mas quando um presidente da República, Fabiola, se manifesta em relação à economia, quando um ministro da Fazenda se manifesta em relação à economia, conforme o teor da sua manifestação, é um gatilho para que a inflação possa recrudescer, para que os juros subam, o dólar suba. Então, ele tem que tomar muito cuidado, não é? E o Lula sempre foi muito cuidadoso em relação a esse aspecto. Vamos lembrar aqui dos seus mandatos anteriores, a economia sempre foi um ponto forte da sua gestão, ele sempre deu uma atenção muito especial. O que todos nós esperamos dessa gestão que ele tenha o mesmo cuidado com a economia. A economia é o principal pilar de qualquer governo, em qualquer país, e não será diferente, portanto, no seu governo. O que nós vemos é a despreocupação dele em tranquilizar o país de que vai haver equilíbrio de contas, nas contas públicas. Porque caso aconteça desequilíbrio, isso que eu estou dizendo, é evidente que haverá uma fuga de investimento. Isso é muito ruim, não é? Fuga de investimento, seja do capital nacional, seja do capital de fora que não virá. Isso é muito ruim, porque todos vocês sabem, gera desemprego. Esse pessoal fala do Brasil como se fosse um outro país, né, cara? É sério, eles falam do país como se fosse um outro país, né, velho? Emprego, gera inflação, os juros sobem. Então, Os juros sobem? Tem como o juros subir mais que isso aí? Tem como o juros subir mais que isso aí? E esses caras vão tirar o dinheiro pra botar onde? Eles vão botar onde? Lá nos Estados Unidos, no Tesouro Americano? Com juros de 2%, 3%, é lá, e na Europa com 3%, eles vão botar aqui com esses juros de 13%, caralho. A minha avaliação, esse comentário que eu fiz, é no sentido de contribuir, não de fazer uma crítica ao presidente, a contribuição como um alerta, porque crítica agora, no início do governo, estamos nos primeiros dias, nem no primeiro mês, como eu disse, vamos esquecer aí 2, 3 semanas que por conta de 8 de janeiro, por conta da posse, praticamente não existiram. Então, eu diria que a palavra crítica é muito forte. Ah, Kassab. Aí dentro, vai pra você, velho. Ah, bunda pra lá, cara. Os juros, exatamente. Bando de caralho. Os juros sobem como se fosse natural os juros subirem. Não que alguém que desse é como se fosse a onda do mar, né? Tá lá. Palhaçada da peste, velho. Salve, Thiago. Lula já escolheu o espantalho pro fracasso dele. Resta saber se o mercado vai deixar de boa. Salve, Cristiano. Juros de personalidade forte, mano. Juros pode ser duro às vezes, né? Tal dos juros pode ser duro às vezes, velho. Porra. 2h41, não tá na hora do cafezinho, né? Tomar um cafezinho às 3h30, né? Pô, tô contando os minutos pro cafezinho. Vamos ver o que mais tem aqui.